Olá, meus queridos, tudo bem? Certo? Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo ver bem a tela aqui? Tudo ok? Certo? Perfeito. Deixa eu passar um recado antes da gente começar a aula hoje. Agora que a gente está disponibilizando em formato de gravação, para quem quiser estar comentando pelo próprio comentário do YouTube, não tem problema, tá? Pode estar comentando aí pelo YouTube que eu vou estar respondendo quando tiver tempo e disponibilidade. Mas para quem está na aula pode continuar normal mesmo, comentando ou por chat ou abrindo o áudio. Mas é só importante estar colocando esse recado aqui, porque como não é todas as pessoas que estão presencial aqui, né, no telepresencial na verdade, meio que é importante que a pessoa se sinta à vontade para estar perguntando por onde conseguir mesmo, né? Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar iniciando aí a aula, né? Nosso finalzinho da semana, sexta-feira já, e a gente vai estar falando sobre símbolos da magia, né? E o que seria símbolos da magia? Nada mais, nada menos do que a simbologia presente dentro da magia mesmo. Então, não é novidade para ninguém pelo nome da matéria. Mas todos estão conseguindo ver o slide aqui? Tudo ok? Certo. Hoje a gente vai trabalhar bastante com esses slides, por quê? Porque os slides vão estar passando algumas orientações e algumas coisas que eu não gostaria de estar esquecendo aí no meio disso tudo. Então, eu vou estar me baseando bastante nesses slides para estar falando com vocês, trazendo algumas ideiazinhas que eu deixei já escrita lá neles. E antes de tudo, esse primeiro slide já é muito importante por causa do que? A mesma perguntinha que está no slide, que é qual a importância dos símbolos mágicos. E por que isso é importante? Porque para entender a importância dos símbolos mágicos, a gente tem que entender o que é um símbolo mágico e tirar esse paradigma de símbolo. E o que seria um paradigma? Como a própria palavra diz, paradigma é um modelo de imagem, né? Aquilo que está presente na nossa mente, mas que não necessariamente é a nossa realidade. Ou seja, a gente constrói uma visão de algo, mas aquilo não precisa ser real. E por mais que para algumas pessoas possa ser óbvio, para todo mundo acaba que não é. Então é importante que a gente tire o paradigma do que é um símbolo mágico, porque muita gente acha que um símbolo mágico é um simples desenho. E só assim a gente vai ter um símbolo, né? E ali eu deixei escrito, símbolos mágicos são formas de facilitar a evocação de uma determinada energia ou palavra de força, podendo este mesmo símbolo variar em sua forma e significado. O que seria variar em sua forma, né? Variar em sua forma é como os desenhos que estão lá embaixo. É importante que a gente traga a ideia de que um símbolo não é mesmo só um desenho, como eu já disse. Ou seja, a gente vai ter ali um símbolo no formato de um colar de hexagrama, no formato de uma santa, de um pergaminho, um caldeirão, de uma espada, de uma vassoura, que é muito importante dentro desse meio da magia também, a simbologia da vassoura. A gente vai estar falando em uma aula específica sobre isso. E claro, também, de fato, o formato em desenho, igual o último que a gente tem ali, né? Que no caso seria uma estrela de 8 pontas, mas que a gente vai estar falando mais pra frente. E claro, né, a variação do seu significado também. Qual é a parte importante de estar falando sobre essa variação do seu significado? Porque às vezes um símbolo contém vários significados, e é o caso do símbolo de hoje. E qual será esse símbolo de hoje que a gente vai estar tratando? É um dos símbolos mais importantes dentro da bruxaria e é aquele que, antes de tudo, a gente estuda ele. Então, ou seja, hoje passando aqui para o próximo slide, a gente vai estar falando do pentagrama. Ninguém mais, ninguém menos do que o pentagrama. É um símbolo que é extremamente clássico. Dentro da cultura pop também a gente vai ver bastante isso, ou seja, é um símbolo muito presente na nossa sociedade de forma geral. E isso abrange bastante a ideia das pessoas de que pode ser algo ruim, algo bom, mas quase sempre ligada ao culto, e isso é uma ideia que todo mundo tem, né? Seja uma pessoa experiente ou não, a pessoa, ela, quando vê esse símbolo pela primeira vez, ela traz aquela recordação, né, de nossa, é algo oculto, é algo ligado à magia, é algo ligado ao satanismo, enfim, cada um tem uma certa visão ali do místico dentro desse símbolo, mas todo mundo traz essa recordação, porque desde criança a gente tem isso bem inserido na nossa sociedade, dentro da nossa cultura pop, né. Claro que para aqueles que têm experiência, já transcendeu dessa visão e hoje sabe de fato o que significa, né? E é o que eu venho trazer aqui para vocês hoje. E ali no slidezinho eu deixei, né,
escrito o quê? Que seu significado clássico seria a equivalência de cada direção, né, da estrela significar um dos 4 elementos de base ocidental. Isso é importante a gente frisar. Aqui a gente vai estar trabalhando nesse símbolo dentro da base ocidental. E embora cada versão do desenho, as direções de elementos são trocadas, né, existe um senso alquímico de ordem elemental. Lembrando que, independente da ordem, não existe uma hierarquia elemental, apenas funções diferentes, pois sua ordem é um ciclo sem começo e fim. Ou seja, a gente pode estar interpretando de diversas formas, mas eu gosto de estar interpretando dentro desse senso comum, que seria começar pelo elemento ar, ir para o elemento fogo, descer para o elemento água, ir para o elemento terra, e como dito ali é um ciclo, voltar para o elemento ar. E daí você vai falar, Léo, mas isso é um pentagrama, tem 5 pontas, o que vai significar aquela ponta lá do meio, né, a da frente ali que está apontando para cima? Aquela ponta que não tem um significado escrito do lado, ela na verdade tem um significado próprio mesmo, mas eu considero ela neutra quando a gente faz essa interpretação, né, da leitura do pentagrama. E daí eu vou estar passando para o próximo slide para estar explicando especificamente sobre essa ponta, que não é nada mais, nada menos do que o nosso espírito. Então, se uma representa ar, a outra fogo, a outra água e a última ali terra, a que sobrou vai estar representando o nosso espírito. Ou seja, de forma alquímica a gente pode estar colocando isso como representação do nosso sol. Então, quando a gente traz a ideia de sol, a gente está falando também de espírito. Então, seria ar, sol, fogo, água, terra, ar, sol. Eu só não deixei escrito ali já de primeira por causa disso, porque eu deixo como uma ponta neutra. Eu não gosto de estar interpretando aquela ponta como uma das pontas de ciclo, né? E Léo, é importante entender a ordem que se lê um pentagrama. Não é tão importante para fins ritualísticos, mas acontece que por ser um cursinho, por a gente estar trabalhando de forma séria, é legal que vocês saibam e tenham uma noção geral de como mais ou menos funciona e de como eu gosto de separar de acordo com o meu senso alquímico, né? Começando pro ar, que é aquele elemento menos preso à matéria, e terminando pela terra, que é o elemento mais preso à matéria. Então, indo para o próximo, vamos falar quanto a essa questão da ponta solta ali, né? Que seria o espírito, a ponta que eu considero neutra, né? A quinta ponta. Vamos lá. Essa ponta, ela vai estar ligada ao polo desse pentagrama, né? Então, ali eu deixei uma imagenzinha mostrando essa ponta para cima e essa ponta para baixo, mostrando que a gente pode estar mexendo com polos positivos ou polos negativos. E daí eu deixei até escrito uma coisinha ainda, um pouco a respeito do último slide, que é o quê? Muitas vezes considera-se as chamas como a principal simbologia do pentagrama, já que é a responsável por iniciar as coisas. Lembra na aula de elemento, quando eu falo que o fogo é responsável pelo começo e pelo fim, tem toda essa ideia, né, dentro da área elemental? Então, é por causa disso que algumas pessoas interpretam que o correto seria começar por ali, né? Mas o correto é observar que, por se tratar de um ciclo, como eu já disse, a leitura elemental no pentagrama deve ser observada por afinidade de qualquer área. Ou seja, você pode ler de qualquer área que você preferir ali começar o pentagrama, né? Mas muitas pessoas consideram que deve começar pelo fogo por causa dessa razão, né? E daí ali eu deixei escrito, né? Constituindo ainda mais uma ponta, né? Ou seja, que seria aquela ponta lá em cima que eu deixei colocada já para vocês, né? Que agora vocês já entendem mais ou menos, que significa o seu centro espiritual, podendo variar para 2 polos. E ali, ó, deixei escrito um polo leve e um polo denso, como positivo ou negativo, mas não necessariamente bem e mal. Por quê? Porque tendo essa ideia dos polos ali, a gente vai criar, né, consequentemente, aquela coisa de, poxa, então para cima é do bem, para baixo é do mal. Não, mas não é exatamente assim que a gente vai estar interpretando as energias. Quando a gente trata de energias, você falar que uma energia densa é do mal e uma energia leve é do bem, é uma particularidade de cada magista, mas não necessariamente que é uma verdade, né, para todos. Porque você pode estar trabalhando com energias densas para fins positivos e vice-versa, né? Então você
vai estar trabalhando com o pentagrama no polo que você acha necessário para estar evocando uma energia necessária. Lembrando que o pentagrama tem uma ligação de energia elemental de forma geral, né? Então, ou seja, ele representa aqueles elementos. Ele trabalha com elementos em polos negativos e os elementos nos polos positivos, né? Então a gente vai ter aqueles dois polos de trabalho, mas dentro da nossa estrutura elemental, ou seja, esse é o significado do pentagrama, se a gente for falar da bruxaria tradicional, né? Então a gente vai ter ele para cima, ele para baixo, representando seu polo em questão de visão energética, e os 4 ali anteriores que vão ser os elementos. Mas claro, né, quando a gente fala de uma simbologia, como eu disse antes, a gente vai ter vários significados. E por isso que eu deixei separado aqui uma outra simbologia que a gente vai falar particularmente dela um pouquinho mais pra frente. Mas é legal a gente dar um pitaco sobre ela nessa aula pra gente estar entendendo melhor essa questão, né, do pentagrama de forma geral, né. Então vamos lá. E para quem não entendeu também, acho importante frisar, né? Lembra que aquela primeira ponta é o Sol? Por isso que algumas pessoas consideram que começa pelas chamas, tá? Mas é importante a gente também ter isso em mente, de que as chamas são coisas diferentes do Sol. São elementos diferentes, ainda assim. Então eu prefiro estar ainda começando por aquela forma que eu falei, né? Que seria essa forma aqui. Tá vendo? Que tem a cruz. E a gente vai ter o quê? O ar, a água, o fogo e a terra, né? E a leitura da cruz, ela acaba sendo um pouquinho diferente. A gente começa lá no ar, cai lá pro fogo, corre lá pra água e termina na terra. Essa é a leitura alquímica. Por quê? Porque a nossa leitura elemental dentro da cruz, né, alquímica, a cruz é um símbolo ali que dentro da alquimia vai ter esse significado. O ar é o elemento menos preso à terra, e é ali que começa a nossa ideia de consciência, a qual ela se torna uma mentalidade astral, se vitaliza e finalmente chega na matéria, né? Então a gente vai ter essa transição aí da cruz. E a cruz, um pouquinho diferente do pentagrama, não tem uma ponta ali que eu considero neutra exatamente. Na verdade, a cruz não tem uma ponta a mais, elas são apenas 4 pontas, e por isso que o espírito ele seria considerado no meio, não como uma ponta. E a importância de entender isso é o que nos leva a entender a razão metafórica da cruz dentro da alquimia, né? Então, ou seja, a gente vai entender essa cruz da alquimia quando a gente entender esse significado do pentagrama, né? Porque o pentagrama, ele seria o equivalente a isso. Só que quando ele tem o polo dele em uma das pontas, você vai ter uma diferença de polo dependendo de onde essa ponta está representada, diferente da cruz, que estando para cima ou para baixo não vai mudar de polo. Então, ou seja, a sua essência ali, né, que é o Sol, o seu espírito, vai continuar no mesmo polo, não vai mudar. Isso, claro, a cruz para cima e para baixo tem significados diferentes, que a gente vai estar falando mais para frente, mas não necessariamente significados ligados ao seu polo espiritual, né? Então, a gente vai estar trazendo muito essa visão de que essa seria a diferença. São 2 símbolos que de forma alquímica representam as mesmas coisas, mas que a gente vai ter uma breve diferença ali. E eu ainda deixei ali no slide escrito, pois seria a representação dos elementos em suas direções, mas sem a presença do espírito, né, Sol. Pois é simbolizado acima do símbolo, está além disso, né. Então, ou seja, a cruz ela não tem igual o pentagrama ali, porque na ideia da cruz o espírito ele está acima dessas coisas, né, que são elementos, entre aspas, banais, né, assim, a nossa essência seria o Sol mesmo. Mas com isso a ligação do fogo ao Sol explica-se por que um elemento que representa a iniciação espiritual, pois é o equivalente à ligação de 2 mundos. Aí aquela coisa que eu falei para vocês, o Sol, ele, por ser parecido com o elemento fogo, muitas pessoas gostam de interpretar que a leitura começa pelo fogo, mas não é exatamente a leitura correta, principalmente quando se trata de alquimia, que tem um significado que eu vou estar explicando bem mais pra frente ali nas próximas aulas, né? Na verdade, acho que não tão mais pra frente, acredito que na próxima aula sobre elementos a gente vai estar falando sobre isso já, que é a questão do elemento ar vir primeiro e o elemento terra vir por último, né, nessa leitura primária. Claro que depois da terra a gente volta pro ar, é um ciclo, né, mas essa separação se dá por causa disso. E daí, claro, né, a gente vai estar tendo essa ideia aí para destrinchar o pentagrama, né? Então o pentagrama seria isso, essa mesma ideia da cruz, com a única exceção de que seu polo está para fora, né? Ele não está lá para dentro. Então quando o polo dele está lá para fora,
ele vai estar tendo essa diferença de polo. Ele pode estar para cima representando as energias mais leves e pode estar para baixo representando as energias mais densas. E isso é uma das poucas razões ali que a gente vai estar tendo, né? Mas ainda assim, uma delas, para aquela ideia do pentagrama para baixo ter uma ligação satânica e blá 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 e por aí vai. Então a gente vai estar tendo essa ideia por causa disso, porque está representando polos mais densos. Só que quando a gente está trabalhando com energias densas, não significa necessariamente que é uma energia ruim, como eu já disse, né? E claro, né? Mais pra frente a gente vai estar trazendo só a ideia dos símbolos na visão satânica e explicando de fato o que é essa visão satânica e se é algo ruim mesmo e como funciona e tudo isso com calma, né? Então a gente vai destrinchando todo esse tipo de coisa aí com paciência para que a gente possa ter bastante informação. Então, Léo, falou. Agora eu vou pegar um pentagrama, vou trabalhar e tal, mas vamos lá, vamos com calma, porque assim, a gente ainda tem uma diferença entre dois símbolos que faz de um ser um pentagrama e o outro não. Que aí, como estão vendo no slide, vocês conseguem ver? Perfeito, certo? E ali eu deixei, né, no slide, diferença sutil. Por que uma diferença sutil? Primeiro vamos para a tradução das coisas, né? Pentagrama. O que significa a tradução ali do pentagrama, né, para hoje? Seria 5 linhas formadas, né? Ou seja, seria a formação de 5 linhas. Pentáculo. O que seria um pentáculo na tradução? Um amuleto pendente, né? Ou seja, já na tradução a gente vai ter uma divergência ali. E o pentagrama, como eu deixei escrito ali, né, ó, simbologia que serve para trabalhar com os elementos em um polo escolhido, normalmente rituais com fortes ligações aos seres elementais, vai estar ligado ao quê? Aquela coisa elemental, né? E o pentágono, simbologia que recebe as forças de proteção em sua volta, melhor para iniciantes e costumam trabalhar com várias energias além de elementais, pois é ligado ao amuleto de proteção. E ali o pentáculo já ligado à questão de proteção, né? Então o que a gente vai ter de diferença base nisso tudo? O pentagrama e o pentágono, por mais que são parecidos e energias parecidas, né? Símbolos que a gente trabalha com energias próximas e até significados próximos, tem uma breve diferença ali que seria especializações, entre aspas, entende? Então, ou seja, quando a gente fala de pentagrama, a gente está falando disso. Trabalhar com um dos polos escolhidos, seja um polo para cima ou polo para baixo, né, energias leves ou densas, mas com forças ritualísticas elementais. Ou seja, a gente está trabalhando com forças elementais ou de altas densidades elementais ali, né? Então a gente vai estar trabalhando com esse lance aí dos elementos, é mais ritualístico, é mais ligado a isso, né? A questão de evocar algo, de invocar algo também, de se comunicar, de demonstrar respeito, de apresentar a simbologia, de trazer aquilo de forma ritualística, por assim dizer. Já o pentágono, como eu disse, ele é uma simbologia mais ligada à proteção da coisa. Ou seja, é uma simbologia mais ligada à sua proteção pessoal como bruxo. E aí, claro, a gente não pode descartar o fato de que simplesmente a gente vai ter o círculo em volta ali, né? Então, ou seja, por dentro a gente ainda tem a mesma simbologia. Então, ou seja, a gente vai ter ideia de que por mais que tenha uma certa proteção, ela ainda tem uma ligação elemental, entendeu? Ela ainda tem uma proteção elemental. Mas a diferença base seria de que o pentagrama ele é feito mais de forma ritualística, o pentágono ele é mais de forma protetiva. Mas ambos trabalhando com formas elementais. Então a gente vai ter essa ideia dentro da bruxaria tradicional. E do pentágono em específico, a gente vai ter uma versão luciferiana ali, né? Que surge também em algumas egrégoras. Que quando o símbolo do sol, né? Que seria o símbolo do espírito, o círculo, cerca algo, significa que é a representação do inferno dentro dessa coisa. Logo, trabalhar com forças de baixas e energias densas, né? Ou seja, a gente vai estar trabalhando com esse tipo de força na versão luciferiana quando a gente está com esse tipo de símbolo. Mas eu não gosto de levar muito em questão esse tipo de interpretação. A gente tem o círculo aí também representado como proteção, que seria totalmente o oposto. A gente vai estar falando sobre essas formas geométricas aí em uma aula específica também, né? Para estar passando a diferença disso tudo. Mas, bom, é importante a gente estar trazendo esse conceito, foi como eu disse, é um curso. Então, até coisas como a ordem que deve ser lida,
ou algumas versões, como essa versão luciferiana, tem que ser posta em mesa para que a gente interprete, né, de diversas formas. Até aqui a gente tem alguma dúvida ou algo do tipo? Certo, certo, perfeito. Então é isso, gente. Vou estar passando para o próximo slide aqui. E agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa interpretação, né, do pentagrama, né? A gente vai estar falando disso aqui, ó, que é a nossa interpretação bíblica. E vamos lá, agora a gente tem que falar com calma. Por quê? Porque essa é uma interpretação rara, que a gente não vê por aí normalmente. Eu já vi umas 4, 5 pessoas falar sobre isso, alguma vez ou outra. E essa interpretação bíblica, né, do pentagrama, ela vai estar surgindo ali, né, com uma ideia de pentagrama para proteção. E por que esse pentagrama ele serviria para nossa proteção, né? Porque ele está ligado a forças primordiais, né, do mundo, né? Então, ou seja, ele estaria ligado a forças da criação, por assim dizer. E quais que seriam essas forças, né, que a gente teria ali, né? Então vamos lá, surge então o significado do pentagrama com uma representação bíblica também, né? Que seria o pentagrama representando forças primordiais e gerando proteção. Isso vem de modo que transcende o pentagrama e a nova versão que seria a estrela de Davi ou hexagrama, né? Ou seja, a gente vai ter ali na primeira ponta Deus, que seria a fonte. O que seria essa tal fonte, né? Seria a energia que dela nasceu tudo. E daí a gente vai estar tendo ali um arcanjo, que seria o equivalente ao arcanjo Miguel. Depois na outra ponta a gente vai estar tendo ali mais um arcanjo, que seria um arcanjo Gabriel, segundo a própria angiologia. Depois ali na próxima ponta mais um arcanjo, que seria o equivalente ao arcanjo Rafael. E por fim a gente vai estar tendo a imagem de um querubim, que seria o equivalente a Lúcifer, né? Que no princípio eram forças naturais, né? Forças primordiais, por assim dizer, né? Que seriam os famosos espíritos eleitos ali, e escolhidos por Deus, né? De forma cautelosa, por assim dizer. Então, ou seja, a gente vai estar tendo essa interpretação de que se cada ponta tem esse tipo de significado, a gente vai estar abordando dentro disso aí um símbolo de proteção que representa os primórdios dos tempos, né? E daí, claro, né, a gente vai ter uma evolução dessa ideia, né, que por mais que eu também não goste muito de interpretar o pentagrama dessa forma, é uma das interpretações que existe e ainda evolui essa interpretação para isso aqui, ó, que seria, como eu disse lá embaixo no slidezinho, transcende o pentagrama a uma nova versão que seria a estrela de Davi ou chamada de hexagrama, que seria o equivalente ao Novo Testamento. A gente tem aqui o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. E aí a gente vai ter o quê? Uma adição. A gente vai ter uma ponta a mais. E essa ponta a mais vai estar significando o quê? Jesus. Ou seja, a gente vai ter a ponta que está ainda representando proteção por causa da fonte, né? Por causa de Miguel, por causa de Gabriel, Rafael, Lúcifer. E daí ali mais uma ponta que seria Jesus Cristo. E claro, né? Isso a gente vai estar entendendo de uma forma um pouquinho mais avançada, não se baseia apenas nesses tipos de nome. Eu vou estar explicando já aqui para vocês. Mas antes eu gostaria de estar falando também sobre o hexagrama, né? Como assim aparece um símbolo novo, você não vai nem explicar como que tem esse símbolo, né? Que surgiu. Bom, quando a gente vai falar do hexagrama, é difícil a gente falar alguma pessoa, algum povo, algum escritor, alguma coisa específica de onde surgiu esse símbolo. Muito pelo contrário, parece que esse símbolo foi surgindo em várias partes diferentes do mundo e algumas que nem tinham contatos. Então, ou seja, dentro da geometria sagrada, a flor da vida, essas coisas, a gente tem lá vários resquícios, né, dessa simbologia surgindo. Mas mais pra frente, essa simbologia ela foi adotada, né, por esse movimento judaico aí, e a gente vai estar tendo uma interpretação, né, e mais pra frente essa evolução, a qual a gente vai estar chamando isso de estrela de Davi, né, o hexagrama através desse nome, estrela de Davi. Por quê? Estrela de Davi, porque segundo a ideia bíblica que estão trazendo quanto a essa estrela, é que Davi ele era um guerreiro muito inteligente. Então o que ele fazia? Ele desenhava em seus escudos com ouro esse símbolo e assim ele não perdia nenhuma guerra.
Então, a partir do momento que ele desenhava isso com ouro nos escudos e não perdia nenhuma guerra por causa disso, as pessoas começaram a chamar esse símbolo de escudo de Davi e, consequentemente, foi, né, criando esse aspecto aí de estrela de Davi. E hoje muitas pessoas, né, gostam de usar esse símbolo como uma representação de um símbolo judaico. E esse símbolo vai estar trazendo aqui a ideia de proteção também, né? Mas claro, né, que essa interpretação aí que eu estou trazendo é um pouquinho diferente, porque ela evolui da estrela de 5 pontas para a estrela de 6 pontas, né? E a estrela de 6 pontas, ela vai ter uma parte, né, de um significado bem parecido com o elemental também, que são as duas pontas. Estão vendo que ali vai formar dois triângulos, né? Vai formar um triângulo para cima e um para baixo? Isso as pessoas às vezes falam que tem um significado de uma frase simples, né, que é tanto no céu quanto na terra, ou seja, seria representar os céus e as terras, o céu e o inferno, o céu e as águas. Aí a gente pode ter múltiplas interpretações dessa dualidade na qual se junta, mas a gente também tem a interpretação elementalística ali, né, de que o triângulo para o fogo e a força oposta que seria o triângulo para baixo a água, e quando se juntam eles se cruzam tracejando, né, entre os dois triângulos, que daí também traria a ideia da terra e do ar, né? Mas, bom, essa seria a evolução do hexagrama de forma particular. Levando naquele primeiro contextozinho, que foi quando eu virei o slide, que eu estava falando sobre o Antigo Testamento, a qual evolui, e por isso que significa proteção, a gente vai estar tendo isso como forças simbólicas. Ou seja, como assim forças simbólicas, né, de forma geral? Então a gente vai estar trazendo essa ideia aqui do quê? De que cada nome em específico vai ter um significado. Ou seja, lá no Antigo Testamento a gente vai ter Deus na força da misericórdia. Depois a gente vai ter Miguel na força da justiça, Gabriel na força da verdade, Rafael na força da bondade e Lúcifer na força do amor. E dentro da demonologia, da angiologia e de vários estudos bíblicos, a gente vai ter ali, né, uma quebra nessa relação, né? E como funciona, né, essa quebra nessa relação toda aí, né? Para quem não sabe, Deus, ao criar, né, os espíritos eleitos, né, tinha ali uma ordem que era um anjo de extrema força, né, o anjo mais próximo a Deus, que era Lúcifer, um querubim, a qual tinha autoridade para mandar em 3 arcanjos, que era Miguel, Gabriel e Rafael, né? Isso de forma bíblica falando. E quando teve a queda do céu, né, que foi 1/3, Lúcifer, pelo seu próprio amor, né, a Deus, ele sentia ciúmes de Deus, né, da força de Deus e de quem Deus se tornou, e inveja da humanidade, que era mais amada a Deus. Então Lúcifer ficou naquela forma representativa do caminho do amor, né? E o próprio amor dele foi algo que se tornou algo tão egoísta que o levou à queda, né? Então a gente vai ter essa interpretação aí. E mais pra frente, essa estrela, quando ela para de ter essa força de proteção e a gente evolui lá pro Novo Testamento, né, que seria o hexagrama, a gente vai ter a adição de mais uma força primordial, que seria Jesus. E Jesus seria qual força? A força do perdão. Ou seja, a gente vai ter ali, ó, Deus na força da misericórdia, a gente vai ter Miguel na força da justiça, Gabriel na força da verdade, Rafael na força da bondade, Lúcifer na força do amor, e com todo o problema que houve no mundo, né, com aquele toque sujo da maldade das coisas, o mundo precisando de proteção novamente, precisando de uma ponte entre a humanidade e Deus novamente, surge a personificação de Deus, né? Só que na sua forma de filho, que seria Jesus representando o perdão para isso tudo. Então, ou seja, até mesmo Lúcifer, na força, né, do amor que sentia por Deus, transformou isso em ciúmes, raiva, inveja da humanidade, e com o tempo a inveja do próprio poder de Deus, né? Então, ou seja, ele quebrava o ciclo do pentagrama, né? E daí sim surge o hexagrama, através do pecado de que ele transformou do amor para a raiva, né? Ou seja, ele transformou desse amor na raiva, para que pudesse existir o perdão através disso, né? Com uma só força que descendia diretamente daquela representação do Sol. Ou seja, a gente vai ter essa ideia aí diferente, né? E vale lembrar sobre o hexagrama que também, né, a gente vai ter ligado ao seu significado tudo isso aí que eu passei para vocês, né? Que daí é uma ligação mais mágica mesmo e tudo mais. Então a gente vai estar passando aqui, ó,
O próximo slide, né? Todos conseguem ver. Até aqui tem alguma dúvida? Não? Certo. Tá, perfeito. Então, tá passando aqui pro próximo slide e agora a gente vai falar de uma coisinha aqui, que é o pentagrama. Aqui. Perfeito. Estão conseguindo ver, certo? Que é o pentagrama na prática, né? Então vamos falar sobre isso na prática, né? E o que eu deixei aqui, né? Antes de tudo, né? Vale lembrar que o pentagrama e o pentágono têm as mesmas funções de modo geral. Só tem uma leve diferença, né? Que são aquelas que eu falei antes. Pensa que o pentagrama ele tem fins ritualísticos e o pentágono ele tem mais fins de proteção, dentro e fora do ritual, né? Então você pode usar ele dentro do ritual para te proteger, mas é mais para isso, é mais para te proteger. Agora o pentagrama ele tem mais um fim ritualístico, né? Dependendo do seu polo e a forma que você usa, né? Além de que ambos também podem ser modificados para magias específicas, como por exemplo uma magia draconiana, que são criaturas que exigem que tenha um pentagrama deles. Ou seja, para quem já trabalhou com energias de força draconiana, por exemplo, o pentagrama deles, você tem que usar de fato um pentagrama draconiano. Você não usa um pentagrama comum, né? Você pode usar, né, caso você não tenha, né, porque a gente recorre a outros fatores, mas quando a gente trata dessa ideia de magia dos dragões, né, dentro, principalmente transcendendo aquela ideia da Wicca ali mais pra frente, a gente vai ter seres que às vezes pedem coisas específicas, e o dragão, ele é um desses seres. Então os dragões, eles cobram que o bruxo, a qual vai estar usando da sua energia e transcendendo até a sua energia, né, expandindo a sua consciência junto com os dragões, use um pentagrama que tenha detalhes, desenhos de dragões ou algo do tipo, né? E algumas vezes as pessoas acabam usando pentágonos também, mas foi como eu disse, por mais que um seja mais ligado à proteção e o outro mais para ritual, ainda assim a gente pode estar adaptando algumas coisas por serem energias parecidas, né? É diferente de você usar objetos e simbologias totalmente diferentes. Mas, bom, isso também pode ser possível se a gente for falar de projeção de realidade, mas isso vai vir muito mais pra frente. Por hora, vamos nos prender nisso, no básico, para que a gente possa evoluir de pouquinho em pouquinho até chegar no nosso máximo possível dentro do curso. E vamos lá, né? Então, finalmente falar do pentagrama na prática. O que seria esse pentagrama na prática e o pentágono também, né? Mas mais pelo pentagrama aqui. Símbolos que, sendo usados de forma direta, servem para 1. Abrir portais elementais em caso de magias específicas, são pentagramas ou pentágonos específicos também. Exatamente o que eu acabei de falar. Aqui a gente vai estar tendo o que? A ritualística de abrir um portal com esse pentagrama. Então esse pentagrama ele serve para a gente estar abrindo um portal. O hexagrama ele também serve para esse tipo de coisa, mas daí eu vou estar explicando mais para frente quando a gente for falar especificamente sobre o hexagrama. Antes disso ainda tem muito chão e muitas outras simbologias. E claro, né, voltando para a ideia do pentagrama, para alguns portais em específico, como por exemplo a ideia da magia draconiana, tem que ter algum pentagrama específico. Depois a gente vai ter aqui como colares de proteção durante rituais difíceis. Daí aqui é mais específico o pentágono mesmo, né, que foi aquela ideia inicial lá, que eu falei tudo, ligada à nossa proteção. E daí aqui a gente vai ter até uma coisa muito interessante ligada também ao nosso pentágono. Colares de proteção contra roubos energéticos do dia a dia. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam uma coisa com você e você sente aquela energia de inveja, de maldade, de algo do tipo, e você sente que aquilo pode te sugar de certo modo? Esse colar aí do pentágono, ele também vai estar servindo como esse tipo de proteção, entende? Tanto que muita gente costuma citar de que usa por muito tempo e depois de um tempo até quebra por causa da energia que aquilo acumula e tudo mais. Quando consagrado é muito melhor, principalmente consagrado em forças elementais, né, por ser o seu sentido de origem, né, ali. Então a gente vai ter essa questão toda no meio disso tudo, né? E a gente pode acabar meio que usando para inibir um pouco dessa coisa, né, e criar uma proteção, né, astral contra esse roubo de energia. Então é um símbolo muito importante para esse sentido, quando usado em forma de colar, principalmente, pulseira e por aí vai, né. Bom, dependendo do lado em que está virado, serve como um medalhão para criaturas mágicas reconhecer o seu lado energético, ou seja, que você se identifica para outras criaturas também
qual é o seu lado energético, se você está com energias densas, se você está trabalhando com energias leves, foi como eu disse, né? A gente vai ter essa diferenciação ali. E depois a gente também vai ter aqui, ó, rituais de forças elementais de modo geral, visando representar o seu respeito por tais criaturas ou formas energéticas. Então a gente vai ter aqui vários outros rituais, né, de forma geral, principalmente de cunhos elementais, né, visando representar as criaturas que estão por trás de cada elemento, ou seja, então você vai ter aquele negócio, né, de portar um pouquinho daquelas criaturas dentro daquele elemento, através de uma representação respeitosa, né, isso é algo importante. E o pentágono também serve como uma ação de proteção de forças goéticas e chave demonológicas. Cara, a gente vai ter aqui uma outra interpretação que eu quero falar específico mais pra frente, quando a gente for falar específico de Goethe e por aí vai, que é uma ramificação aí de algumas ideias que a gente vai estar tendo dentro da magia. E acaba que isso acaba sendo um símbolo mesmo de proteção e que bloqueia forças demoníacas, forças ruins ou forças muito densas, né? E a gente vai estar tendo toda essa perspectiva e essa visão, né? Então, basicamente, hoje a aula quanto ao pentagrama, né, eu já indiquei anteriormente nas outras aulas, que provavelmente seria uma das aulinhas mais curtas, né, pra gente iniciar mais tranquilo. Não tem problema, hoje a gente, por ser sexta-feira, descansa um pouquinho mais cedo. E vamos que vamos, né, gente? Então, é isso, até a próxima aula aí. Pra quem tá vendo pela gravação, eu já vou de fato encerrar agora. Pra quem tá presente aqui no grupo, a gente vai subir mais uma pesquisazinha aqui, eu quero saber um pouquinho mais quanto uma questão filosófica do assunto, né? Mas essa questão filosófica eu acho importante que não esteja gravado justamente para não expor a identidade de nenhum dos alunos. É mais como uma egrégora e uma troca de informações, certo? Opa, perfeito então. Então é isso, para quem está vendo através da gravação, eu já vou adiantando aqui um grande abraço. Tenham uma ótima sexta, né? Um ótimo final de sexta aí. Um ótimo final de semana e até segunda-feira a gente voltando aí com o assunto de filosofia, mas com as gravações das aulas novamente a partir de terça-feira, tá bom? Um abraço, minha gente, bom descanso e é isso por hoje, hein?